econômica para os Estados Unidos, se bem conduzida. E aí, óbvio que a gente nunca tem certeza se isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo. Estou dizendo que tem um monte de problema. É arriscado. Mas do jeito que tá muito ruim. E não vai ter como mudar, porque o Maduro vai ficar lá até para sempre. A ditadura não se aposenta. Isso. Não tem como. Fica até morrer e bota um substituto no final. Alguém assume, né? Alguém assume, exato. Não tem vácuo de poder. Mas é engraçado sobre como as coisas mudam em relativamente pouco tempo, né? Porque, sei lá, menos de 2 anos atrás, tinha toda aquela questão de que talvez a Venezuela invadisse a Guiana. Isso. Por conta do petróleo. E agora, eles que estão para ser, entre aspas, invadidos ou Maduro removido do poder. Porque a Guiana está se tornando um país riquíssimo, né? Se você pega em termos per capita, é muito petróleo para uma população muito pequena. E justamente por ser muito pequeno, não tem resistência contra uma invasão. Não tem nem exército, não tinha forças armadas. Talvez agora estejam colocando alguma coisa, mas em si é pequeno. Esse assunto sumiu, né? Não tem mais nenhuma intenção. Sumiu, mas é interessante você trazer essa observação, porque ela é uma linha conectada com a geopolítica e ela começa com a invasão da Rússia à Ucrânia. Quando a Rússia invade, ela quebra um paradigma e abre a porteira do inferno, né? E aí todo mundo começa a fazer as suas ações. Aí vem o ataque do Hamas. Aí junto com o Hamas vem as operações do Irã, assim, ousadas. E aí é neste momento que a gente começa a ver um monte de outras guerras, tipo Azerbaijão na Armênia, um monte de golpes ali na África. E é nessa hora que a Venezuela fala, opa, tá liberado, chegou a minha hora, também vou. E aí vem uma resposta, né, de movimentos geopolíticos. As vitórias de Israel contra Irã, os enfraquecimentos, a operação americana junto com Israel contra o Irã, muda um pouco essa equação de poder e aí deixa os Estados Unidos talvez confiantes para falar, existe um caminho de fazer uma operação militar tranquila sem virar uma grande guerra. E aí o Trump fala, tá bom, eu acertei uma, dá para fazer uma outra aqui igual, vou cercar a Venezuela. Aí ela cercada, acuada, vendo o Irã perdendo, né, terreno, e vendo que a Rússia e a China não ajudaram o Irã, o jogo, né, os cálculos começam a mudar. E a Venezuela começa a falar, bom, agora eu não estou em posição de invadir ninguém, ao contrário, eu tenho que me defender. Mas tudo isso está interligado, entendeu? Todos esses movimentos, eles são conectados na geopolítica, e a gente está vendo respostas contrárias. A instabilidade ainda está colocada, porque Rússia e China ainda têm os seus projetos grandes, o Irã também não está totalmente vencido. Por isso que eu digo que se essa oportunidade da Venezuela, ela tem que ser aproveitada, porque talvez você não vai tirar o Maduro dali em outro momento, se não for agora. E a gente tem ideia de qual cenário que vai se instalar se ele cair mesmo? Olha, assim, um deles a turma dele continua lá e vai querer resistir. Aí é guerra civil. Aí a oposição não está armada. Então tem que armar a oposição. Aí começam os problemas, né? Porque sociedades armadas em guerra, depois como é que você coloca o gênio dentro da lâmpada de volta? Então isso é uma dificuldade. Outra pode ser, a oposição já está super organizada, já existe. Existe um presidente eleito. Isso. Então não é um negócio que tem que discutir, tá lá, já sabemos só quem colocar ele pra cima. Isso. O que tem que acontecer? Os militares que estão com o Maduro tem que cair também. Tem que aceitar essa transição. E óbvio que a oposição ela já está negociando com eles e falando, nós não vamos prender todos vocês. Vocês vão ter, sei lá, vão sair livres. Uma anistia geral. O que é necessário para eles terem um incentivo e falarem, bom, a gente não precisa resistir aqui até o final. E aí, se essa negociação der certo, aí pode ser uma transição politicamente fácil. Reconstruir a Venezuela vai ser um caos. Vai ser um problema bem grande. As pessoas vão ter uma baixa tolerância para esperar mais crise. Elas vão querer, tá bom, então resolve agora. Quero ver o país dando certo. E não vai ser assim. Porque são décadas destruindo o país.
Mas eu diria que basicamente são esses dois caminhos, assim. Qual é o nível, o indicador aqui para a gente prestar atenção é qual é o nível de resistência dos militares depois que o Maduro morre, cai, preso, sei lá, foge. Bom, já entrando agora em outros pontos, Roque, você citou esse acordo de paz que o Trump ele conseguiu entre Hamas e Israel. Quais são os pontos desse acordo? Ele propôs um acordo que tem 20 itens, Bruno. Basicamente é assim, o Hamas tem que devolver os reféns. E essa é a primeira fase. Quando o Hamas devolve os reféns, e isso foi assinado ontem. Quantos reféns eles têm ainda? Eles têm 20 vivos e corpos de 28. Eles vão devolver os 20 vivos, que estão há 2 anos em cativeiro, e vão devolver 28 corpos. Em troca, Israel vai entregar praticamente 2.000 presos. São 1.700 que foram presos desde o dia 7 de outubro e mais 250 terroristas que estão condenados à prisão perpétua, que serão soltos. Ah, eles vão devolver. Então tem uma troca, né, de reféns por prisioneiros terroristas. E aí nessa troca, Israel também tem que recuar para uma linha amarela. Israel está avançado dentro do território de Gaza, Israel tem que ficar mais retraído, ocupando uma faixa pequena do território, não se retira totalmente ainda, a retirada total só vai acontecer depois das outras fases. Quais são as outras fases? São as mais difíceis e são as que o Hamas até agora não aceitou. Desarmar, entregar o poder e ir embora de Gaza. Então, o Hamas fala, não, eu não vou entregar, eu posso entregar minhas armas de ataque, mas eu quero manter um arsenal de defesa. Não existe isso. Né? Até arma que é só de defesa, vai. Isso. Qual que é o arsenal de defesa de uma organização terrorista como o Hamas? Eu quero ficar com os túneis. Não, você não pode ficar nos túneis. Você tem que abandonar o comando de Gaza. Ou seja, o Hamas tem que aceitar que ele não vai ser mais Hamas, que ele não vai estar mais lá. E aí eles deixam o Hamas embora, ou esses restos que sobraram, né, dos terroristas, irem embora viver em outro país exilados. Os países que quiserem recebê-los. Então, essa segunda parte é muito difícil. Aí, quando acontece essa segunda parte, entra uma força internacional de segurança que vai trazer ordem para Gaza e vai ajudar a governar Gaza junto com um grupo de palestinos tecnocratas que não são ideologicamente alinhados com nada, mas são técnicos. Você é um economista, você vai ser ministro das finanças, você é um médico, você vai ser o ministro da saúde, seria isso. Isso vai estar sendo governado por um conselho, o presidente desse conselho é o Trump. E tem um cara que seria um governador de Gaza, que é o Tony Blair, o ex-primeiro-ministro britânico. E aí, nesse conselho, sentam os países árabes e um monte de outras pessoas, instituições, organizações. E aí, conforme Gaza vai tendo a capacidade de se autogovernar, Israel vai se retirando mais. Até que Israel se retire por completo, mantendo apenas uma faixa na fronteira como um buffer para se proteger de eventuais problemas. Quando eventualmente Israel tiver certeza que Gaza está desmilitarizada, desradicalizada, aí Israel se retira por completo e nesse momento essa força internacional toda sai e entrega a autoridade para os palestinos e aí abre o caminho para a construção ou para a negociação definitiva de um Estado. O acordo, ele diz... Me parece Israel, muito utópico. É muito perfeito, mas ele tem algumas coisas interessantes. Ele força os países árabes a falarem, aceitarem coisas que nunca foram aceitas totalmente. E força Israel também a aceitar coisas que existe discussão dentro da sociedade israelense. Tipo, Israel não pode ocupar Gaza, Israel não vai ficar em Gaza. Então, essas coisas foram aceitas pelo Netanyahu. Que tinha uma visão diferente anteriormente. Isso. Que ele queria ocupar porque tudo, ele tem uma coalizão dentro do país que uma parte da coalizão dele não quer isso. E, inclusive, ele corre o risco, se o acordo der certo, dele cair. Ele perdeu o poder. O Trump está dizendo que ele vai para o Oriente Médio, vai para Israel e vai fazer um discurso no Knesset, que é o parlamento israelense. E óbvio que certamente esse discurso tem essa intenção de ir lá, o presidente americano entrar ali dentro e mandar um recado claro para os membros dessa coalizão que estão
segurando o Netanyahu e que são contra, falar, ó, amigão, tá na hora de vocês aceitarem, eu não quero que o Netanyahu saia do poder, mas vocês não podem derrubar ele porque não foi do jeito que vocês queriam, né? Uhum. Meio que intimidar a galera. E assim, teve uma parte importante que foi, como eu falei, colocar essa coalizão de países árabes e muçulmanos pressionando o Hamas de um jeito muito intenso. Eu acho que isso fez diferença. A próxima etapa, né, vai ser mais difícil. A gente não sabe se vai acontecer. Dá para dizer que tem uma paz em Gaza? A gente tem um cessar-fogo. A paz ainda não está garantida, porque se o Hamas não quiser entregar as armas, eventualmente Israel vai partir para cima. O Hamas vai perder bastante alavancagem de poder porque não tem mais os reféns. Então vai ser uma situação difícil. Eu entendo que o ataque que Israel fez ao Catar para eliminar as lideranças do Hamas ajudou bastante a pressão e os líderes do Hamas perceberem que eles vão ser mortos. E talvez tenha um ou outro ali dentro que considerou isso. Porque a gente tem que levar em conta que o Hamas é uma organização suicida. Então até aí eles não estão preocupados em morrer. Uhum. E isso que causa grande parte do problema. Será que os cabeças têm essa mesma mentalidade? Isso, então. Esses cabeças bilionários que moram no Catar, eles a coisa apertou para algum deles. Porque, inclusive, tentaram matar eles e eles sobreviveram ao atentado. E não dá para descartar que o próprio Catar avisou eles, ou sabia de alguma forma, e meio que o ataque foi todo telegrafado ou combinado para criar essa situação neles. Falar, ó, nem nós vamos conseguir te proteger. A água tá chegando no nariz. Isso. E esses mesmos que sobreviveram ao ataque no Catar estavam no Egito ontem assinando, negociando presencialmente. Eles foram. O genro do Trump também foi, o Kushner, além do Steve Witkoff. Então ele mandou gente de peso. Israel também mandou, e os países como Egito, Catar e Turquia mandaram alto escalão. Que foram os mediadores do acordo. Isso, e saiu. Então a primeira fase aconteceu. Claro, a gente tem que ser cauteloso, porque ainda não foram entregues. Serão entregues provavelmente no domingo, daqui 3 dias, 2 dias. E aí, se forem entregues, a gente tem um grande avanço. Um avanço de verdade. E como é que fica a questão da Cisjordânia? Porque os palestinos veem a base para um futuro Estado palestino no território de Gaza e também a Cisjordânia. Isso. Eles tocaram nesse ponto? Tocaram de uma forma indireta, que é o seguinte. Em última instância, quem vai governar Gaza é uma nova autoridade palestina. Então, nos 20 pontos... tem uma colocação dizendo o seguinte, será reformada a autoridade palestina. Porque a autoridade palestina não tem legitimidade, é uma liderança corrupta, antiga, radical de muitas maneiras. Então, para os palestinos conseguirem se governar sem ficar focando em guerra, em se desenvolver, você precisa desradicalizar e reformar a autoridade palestina. Os 20 pontos da proposta do acordo não falam como é que essa reforma vai ser feita. Só falam, a autoridade palestina será reformada. Quando ela estiver reformada, ela vai assumir Gaza e a Cisjordânia. Assumiria as 2 áreas, então. Isso. E nesse momento que Gaza foi resolvido, se discutiria, então, um acordo definitivo para a criação de um Estado palestino nos 2 territórios. Um grande ponto dessa discussão o Estado palestino tem que ser desmilitarizado. E aí tem que entender como é que isso acontece na Cisjordânia, que é mais delicado porque a condição geográfica é mais difícil para Israel se proteger no caso da Cisjordânia se tornar um lugar armado como Gaza é. Por que não é armado desse jeito? Porque tem soldado israelense dentro da Cisjordânia, controlando as fronteiras com a Jordânia, controlando e policiando tudo que acontece lá dentro. Isso gera atrito, discussão, violação, problema, mas isso garante a segurança com que a Cisjordânia não vire Gaza.